Sejam bem-vindos ao Brands for Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e mais uma vez recebemos aqui na antena da TSF e nas páginas do Dinheiro Vivo marcas que enfrentaram a pandemia e que não baixaram os braços no apoio à recuperação da economia nacional. É o caso da Caixa Geral de Depósitos, que além de ter estreitado os laços digitais com os seus clientes, também se preparou para poder dar resposta às necessidades emergentes dos mais frágeis. Ora, a Small Compal enfrentou também o fecho do canal Horeca e teve de encontrar formas alternativas de manter vivo o elo que liga a marca ao consumidor português. Ora, para falar desses e de outros desafios, contamos hoje com o Rodrigo Costa, diretor de marketing da Small Compal, e Francisco Viana, diretor de marketing e comunicação da Caixa Geral de Depósitos. Ora, Rodrigo e Francisco, sejam muito bem-vindos a este Brands for Life e basicamente agora estamos já na rentrée do regresso às aulas, do regresso às empresas, para muitos também já o desconfinamento depois de longos meses a trabalhar a partir de casa e agora convido-vos a fazer, desde logo, um pequeno exercício de memória recente. Ou seja, começando até pela própria Caixa Geral de Depósitos, pela sua responsabilidade social, assim que percebemos que a economia ia parar, a Caixa Geral de Depósitos foi um dos agentes económicos que desde logo se preocupou em aprovisionar-se para poder estar disponível para ajudar a economia real, fossem as famílias que estivessem a sofrer com a paragem dos seus empregos, fosse também com as empresas que também tivessem entrado em dificuldades com problemas de tesouraria e de liquidez. Ora, num momento tão incerto, tão repleto de enigmas para os quais não haveria ainda respostas. Como é que a Caixa Geral de Depósitos teve essa preocupação de tomar essas medidas, desde logo, e comunicá-las de forma eficaz com os seus públicos? Um abraço ao Hugo e um abraço ao Rodrigo e a quem está a ouvir e dizer que é um gosto poder estar aqui no Brands for Life dedicado a marcas bem portuguesas. E a resposta à sua pergunta, Hugo, para dizer-lhe que os últimos tempos foram tempos muito intensos, como é natural, não é? Tempos para os quais nós não estávamos preparados, em que a incerteza acompanhava-nos sempre, e a grande preocupação da Caixa quando isto tudo começou foi garantir a continuidade da operação. Nós, quase totalidade das agências e de gabinetes que nós temos, que são mais de 550, teve em funcionamento, e com a preocupação da proteção, quer dos nossos colaboradores, quer fundamentalmente também dos clientes, e portanto a Caixa, nós somos quase 7 mil empregados, somos mais concretamente 6,6, e tivemos todos a trabalhar durante todo este período a 100%, apesar de termos tido em casa cerca de 55% dos nossos colaboradores, portanto em pouquíssimo tempo nós concedemos em tempo recorde mais de 4 mil acessos para as pessoas poderem trabalhar em casa. E fizemos algo que eu acho que somos pioneiros, que foi ter 100% até do nosso contact center, que nunca parou, a poder trabalhar em teletrabalho. E, portanto, a primeira preocupação foi garantir que a operação não para, que mais do que nunca as pessoas precisavam do banco, o banco estava em funcionamento. Mas mantendo toda a gente em segurança, não é? Mas mantendo toda a gente em segurança, fundamentalmente os nossos clientes, mas garantir que, sabendo que teríamos que ir para casa, que era possível continuar a prestar um serviço de qualidade a quem continua às agências, porque, como sabem, as agências não fecharam, mas fundamentalmente também a quem se dirigiu ao banco em distância. Em termos de comunicação, a primeira coisa que fizemos, e se vocês recordarem, até foi imediatamente antes de se tornar público aquilo que eram as moratórias legais, precisamente, e também as moratórias da APB. Portanto, a nossa preocupação foi dizer às pessoas que podem contar com a Caixa e que a Caixa tinha lançado um conjunto de medidas para apoio às famílias e às empresas. E isso chegou às pessoas, porque até pelos dados que nós temos daquelas marcas no período que acompanharam os portugueses, a Caixa saiu bem posicionada e destacou-se, quer dizer que a mensagem chegou. Francisco, e houve muitas famílias a pedir estas moratórias na Caixa Geral de Depósitos? Nós temos, agora passado este tempo todo, temos cerca de 50 mil clientes, que estou a falar grosso modo, exato, pediram cerca de 100 mil moratórias. Se virmos até a quantidade de clientes que a Caixa tem, nós comparamos, os outros clientes têm mais, os nossos concorrentes têm mais pedidos, porque têm uma cota de mercado superior no crédito ao consumo, e há muitas moratórias, por exemplo, no crédito ao consumo, que foram feitas nos nossos concorrentes e não foram feitas na Caixa. Mas desde a primeira hora que
que as medidas de apoio, quer as moratórias para as famílias e para as empresas, quer as linhas de apoio que foram lançadas, estiveram disponíveis, e essa era a nossa grande preocupação. Depois houve ali uma componente de responsabilidade social, não é? A Caixa tem esse papel na sociedade portuguesa, é uma grande empresa portuguesa. A nossa responsabilidade social faz-se através da Culturgesto, como é público, e também do apoio às universidades, que já há mais de 27 anos, mas no âmbito social nós sentimos necessidade. Tínhamos lançado no início do ano o prémio Caixa Social, de 500 mil euros, e portanto fizemos um específico também para apoiar estas dificuldades que surgiram da pandemia, e antecipámos os prémios Caixa Social 2020-2021. E depois participámos num conjunto de projetos do Estado português com a União Europeia para as vacinas, da compra de ventiladores da Associação Portuguesa de Bancos, entre outros. A Caixa, no seu conjunto, reforçou em cerca de mais de 1.250.000 euros estes donativos e estes apoios que fez, para dizer que estava presente e que num tempo tão difícil era necessário ajudar a mitigar os impactos sociais que a pandemia nos estava a trazer. Aliás, e por falar em impactos sociais e as dificuldades que foram sentidas pelas empresas nacionais, se houve setor muito afetado foi sem dúvida o setor HoReCa, restauração, cafés, que basicamente representam um dos canais de distribuição da Sumol Compal mais importantes. Ora, Rodrigo, isto para a Sumol Compal não foi fácil, ou seja, lidar com o fecho destes estabelecimentos representou uma quebra muito razoável no vosso negócio. O layoff, pelo menos de parte da vossa organização, foi inevitável. Isto obrigou desde logo a reagir e a mudar estratégias, nomeadamente até no que toca à comunicação, porque foi necessário lidar e digerir esta mudança profunda da maneira como o vosso mercado estava a funcionar durante o confinamento. Sim, sem dúvida. Antes de mais, também um abraço aqui ao Francisco e a Ciug, e obrigadíssimo pelo convite. Eu acho que, em primeiro lugar, eu quero ressalvar que acho que a economia portuguesa e as suas empresas desempenharam, todas elas, na sua generalidade, um papel fundamental. Acho que ajudaram muito àquilo que foi o ultrapassar deste contexto e àquilo que está a ser a reação da sociedade como um todo. Nós, enquanto Sumol Compal, eu acho que tivemos aqui, de facto, estes 3 eixos em que quisemos atuar. Portanto, um eixo marcadamente voltado para as nossas pessoas, ou seja, em que nós não parámos a nossa produção, nós somos uma empresa de bens considerados essenciais, portanto fazíamos parte daquelas empresas que não poderiam deixar a economia parar, e nesse aspecto, obviamente, o criar-se todas as condições, em especial nas fábricas, para que esta elaboração continuasse. É um setor crítico, é o agroalimentar, não é? É o agroalimentar, é um setor crítico, portanto há aqui também um papel, obviamente, na sociedade e também económico, de continuarmos a elaborar e com uma grande exigência em termos de adaptação. Depois um papel social, e aqui um papel social nós, para além daquilo que foi o dar todas as condições aos nossos colaboradores, também todos os que estavam em teletrabalho, grande parte da organização, todos os escritórios acabaram por ir, na sua larga maioria, para teletrabalho, portanto houve aqui uma enorme adaptação, mas também assumimos muito o nosso papel e a nossa vertente social, ou seja, nós, enquanto empresa de agroalimentar, sentimos que tínhamos que contribuir também com aquilo que melhor sabíamos fazer. Desde logo, ao disponibilizarmos mais de 200.000 unidades dos nossos produtos para todos os médicos e para o pessoal hospitalar. Estavam na linha da frente. Até uma série de outras iniciativas que desenvolvemos também junto de outros parceiros, nomeadamente do canal HoReCa, ou seja, nós, dentro daquilo que é a nossa esfera de stakeholders, o canal HoReCa foi de facto aquele que teve um impacto maior na sua atividade, e sabemos que o canal HoReCa representa a vida de milhares e milhares de pessoas e de pequenos empresários. E, portanto, aí nós tivemos um papel muito vincado e muito forte. Aliás, nomeadamente, vocês desenvolveram um projeto chamado Portas Abertas, não é? No sentido de tentar facilitar e flexibilizar a reabertura destas lojas, no fundo, tornando a parte mais financeira do pagamento das primeiras encomendas, por exemplo. Houve ali uma série de facilidades que vocês tentaram, de facto, promover junto destes distribuidores, desses vossos clientes. Sim, foi sem dúvida um programa que teve
teve uma abrangência enorme, eu arrisco-me a dizer dos maiores, estão mesmo o maior, junto deste setor, na sua reabertura. Conseguimos atingir mais de 12 mil clientes do Horeca, com uma vertente muito forte em termos de oferta de produtos, por aí simples. Nós quisemos ajudar os nossos clientes a recomeçar nesta altura de pós-pandemia, portanto nós oferecíamos produto para eles poderem fazer mesmo esse recomeço, até a flexibilização das condições de crédito. Sabíamos que obviamente o crédito também seria, a tesouraria seria algo muito relevante para estes pontos de venda nesta altura, e também com parceiros nossos tecnológicos na oferta de soluções relacionadas com o novo cliente que iria aparecer no pós-pandemia, ou seja, sobretudo soluções de desmaterialização a nível de encomendas e de pedidos, que sabíamos que as pessoas iriam estar mais cautelosas e que poderia ser uma mais-valia para eles. Portanto, todo um programa muito abrangente que nós quisemos trabalhar junto destes nossos parceiros. Aliás, é curioso falarmos da palavra desmaterialização, que é uma palavra-chave que acabou por se entranhar nas nossas vidas durante estes meses da pandemia e que, de certa forma, tanto aconteceu no negócio da Small Compal como também da Caixa Geral de Depósitos. E, de facto, aqui, Francisco, os dados que tenho quanto à adesão do cliente Caixa Geral de Depósitos às soluções digitais, só no mês de abril, acho que foram registados 20 milhões de acessos e 68% das operações foram processadas em canais digitais. Ora, vamos falar do legado que esta desmaterialização tem, tanto no negócio da CGD como da Small Compal, embora no caso da CGD seja ainda mais evidente. Depois desta experiência, o que é que acha que vai continuar a ter força neste canal de ligação digital entre o banco e o cliente, e o que é que vai continuar a estar, que papel é que vai continuar a ser desempenhado pela loja física, pelo balcão físico do banco? O que vai continuar a ter força é o cliente que vai decidir. Portanto, se o cliente decidir que o serviço que nós prestamos, ou fisicamente ou digitalmente, é adequado àquilo que é a expectativa dele, é isso que vai fazer com que ele se mantenha cliente e continue a fazer força. Mas é um facto que houve um aumento da utilização da banca digital com a pandemia. Nós, para isso, também contribuiu uma campanha de comunicação que fizemos, que chamámos de Caixa Direta, que é o nosso banking 100% digital. É a vossa solução? Exato. Em que era possível as pessoas acederem 100% sem sair de casa ao serviço de Caixa Direta. E depois todo aquele processo dos formulários das moratórias, dos pedidos de carência, do desbloqueio de contratos, tudo isso também durante este período foi possível tornar 100% digital. Portanto, investimos muito e tivemos com um sentido de urgência muito forte para que isso pudesse acontecer e facilitar a vida às pessoas. E isso que disse é verdade. Portanto, hoje a Caixa, fruto disto tudo, tem mais de 1,7 milhões de clientes digitais, que é uma marca histórica. Histórica, de certa forma, não é? E isso que disse foi entretanto, já batido, mas batemos o recorde com 1 milhão de acessos num dia. Há poucos canais de meios de comunicação que consigam ter tantos acessos num só dia, portanto 1 milhão de acessos no dia é algo que aqui ficou marcado. E depois também é preciso não esquecer que durante este período nós que éramos chamados como o Banco da Caderneta, nós somos o maior emissor de cartões, portanto era necessário também dar o cartão, que foi muito útil para as pessoas o poderem usar e deixarem de utilizar dinheiro naquela primeira fase. A Caixa tem mais de 4,3 milhões de cartões, somos de longe a maior emissão de cartões, temos uma cota dos cartões de débito de cerca de 26% no mercado. E, portanto, este processo, isto tem vindo numa trajetória crescente em 19 e 20 e neste período nós colocamos mais de 500 mil cartões nos últimos tempos. Portanto, isto também para ajudar as pessoas no autosserviço, a utilizarem as máquinas, tem sido feito um esforço significativo nessa área. Agora, esta, a de empregado bancário, se quiser, ou de banqueiro, que não somos nós, é das profissões mais antigas que há no mundo. E nós sabemos que a reputação que o setor vive caiu muito com as crises que temos assistido. 2008, 2011. No meu tempo, quando eu andava na universidade, toda a gente queria trabalhar para a banca, andava na vanguarda da inovação e da tecnologia, e hoje em dia falo com os miúdos, eu falo com os meus filhos, para os bancos, há um bocadinho aquela sensação, mas quem é que são esses malandros, são culpados disto tudo, e portanto a banca, o setor vai demorar anos a recuperar, mas há muito boa gente neste negócio, como é natural, e a minha convicção é que, apesar de tudo, este negócio em concreto, que é dos mais antigos, faz e vai-se continuar a fazer de relações. E, portanto, eu admito, apesar de tudo, que o número de agências que existem
possam continuar a diminuir, não só em Portugal, mas no resto da Europa, porque a transacionalidade é cada vez menor nas agências e mais nos canais digitais, claro. Porque é cada vez maior o autosserviço, mas vai sempre haver necessidade de construir relações. Até de serviços especializados, não é? Ou seja, produtos mais complexos que necessariamente será difícil de desenvolver numa aplicação. Agora, Rodrigo, falando novamente de desmaterialização, provavelmente muitos consumidores poderão não saber, mas o Universo Small Compal tem uma página online de e-commerce designada Saborista, um nome muito sugestivo, que no vosso caso, durante estes meses de pandemia, funcionou como um canal alternativo de acesso aos produtos Small Compal. É óbvio que poderíamos continuar a encontrá-los nos grandes supermercados, na grande distribuição, mas este era o vosso canal privilegiado para manterem esse elo comercial com o vosso consumidor fiel. Houve uma grande alteração no tráfego deste canal. Qual foi a grande evolução registada quanto à procura dos vossos produtos neste portal? Sim, eu não diria que é um elo privilegiado, ou seja, é claramente mais um canal em que nós damos uma opção àquilo que são as pessoas e os nossos consumidores para poderem ter acesso ao nosso portfólio de uma forma, obviamente, cómoda, com entrega à casa, com um serviço também rápido, e aquilo que nós prometíamos era um serviço em 48 horas durante esta altura da pandemia. Agora, aquilo que nós sentimos de facto é que é mais um canal alternativo que nos permite também trabalhar o consumidor de forma direta e obviamente conhecer mais sobre ele. Não é, de facto, um canal com a relevância que tem, por exemplo, o online banking, claro, para um negócio não podemos comparar. Não tem absolutamente nada a ver. Ou seja, a nossa viagem de consumidor, a nossa consumer journey ainda é muito física e nós não temos bens desmaterializáveis. Portanto, nesse contexto, o comércio, a parte comercial do online não assume ainda uma massa crítica sequer relevante. Ou seja, o nosso trabalho no online é muito mais a montante na parte da notoriedade, na parte da consideração, em que trabalhamos muito a comunicação das nossas marcas no online, mas depois a transação continua a ser maioritariamente feita naqueles que são os nossos parceiros tradicionais de negócio e fundamentais para o negócio, quer sejam as grandes superfícies, quer seja o canal Horeca como um todo. Dito isto, de facto, foi um momento de pico na procura, como foi também para o online da grande maioria das grandes superfícies. Nós multiplicámos por 5 aquilo que era o nosso número de acessos normal e por 3 aquilo que eram as vendas normais. Agora, aquilo que nós ainda teremos que ver, há quem diga que o online, o comércio online deu um salto, do qual já não se vai voltar atrás. Eu sinceramente não sei, nós ainda estamos a ver nos últimos tempos, pelo menos no grande consumo, algum regresso, alguma normalidade em relação às compras, mas obviamente o online vai continuar a fazer o seu caminho. Agora, é um setor em que pesa ainda no máximo 1,5% a 2% das vendas, portanto pesa de facto muito pouco. É uma forma interessante de conhecermos mais o nosso consumidor e de trabalharmos de uma forma diferente aquilo que é o nosso portfólio de marcas com mais pontos de acesso. Então, nesse sentido, foi uma experiência e está a continuar a ser uma experiência bastante interessante. O tempo voa nesta nossa conversa e eu às tantas acho que traria agora à nossa discussão, no fundo, os conteúdos da rubrica Anúncios de Graça. Vamos tentar perceber como é que ambas as marcas que estão hoje em destaque no Brands for Life comunicaram com os seus públicos e vamos começar pela Caixa Geral de Depósitos e perceber como é que passou a mensagem de que a vida não para, mesmo durante o confinamento. A vida não para, mesmo quando as ruas ficam sem gente. Quando os dias são vividos da janela. Quando nos lembramos dos abraços que demos. Nunca precisamos tanto uns dos outros, dos que tomam conta de nós e dos que continuam a trabalhar. Porque a vida não para. Precisamos de ficar em casa, de contar com os outros. Por isso contamos com a Caixa, o banco que não para. O banco que nos recebe sem sairmos de casa, à distância de um clique ou de um telefonema. O banco que protege as nossas famílias, as nossas empresas e os pequenos negócios. Conte com a Caixa. Confiança, mesmo à distância.
Francisco, temos aqui um belo anúncio com a voz do João Reis e com uma mensagem que não é muito comum ouvirmos por parte de um banco, uma mensagem mais emotiva. Podemos dizer que a relação das marcas financeiras da banca, e neste caso em particular da própria Caixa, ficou estreitamente mais reforçada, emocionalmente mais ligada ao vosso público? A história desta campanha é engraçada. Portanto, nós, efetivamente, o momento era um momento super especial, não é? Um momento que nos apanhou a todos de surpresa e era necessário comunicar com emoção. Mas para dizer exatamente coisas simples, que a vida continua, que a vida não para e que o banco continua aberto, continua a cá estar para proteger as famílias e as empresas. E esta mensagem passou. Nós tínhamos, à época, estávamos naquele processo em que estávamos a conceder acessos para as pessoas irem para casa, em teletrabalho, tínhamos as nossas agências de comunicação também adaptarem-se a essas novas formas de trabalho e nós fizemos esse filme que foi feito, exceto o João Reis, que até para os João Reis também fizemos um teste totalmente in-house. Nós arranjámos aqui uma copy da minha equipa, que se tem jeito para escrever, arranjámos uma senhora talentosa que também aqui trabalha, que faz com bancos de imagens, fez esta construção do filme. Desta narrativa. Depois pedimos ao João Reis para ser ele a fazer a voz off do filme e tivemos muitos ótimos resultados em termos de comunicação. O vídeo nas redes sociais foi visto mais de 500 mil vezes. Tivemos um grande alcance, como é natural também em televisão. Uma grande taxa de retenção na memória do espectador. Isso. Foi bem conseguido. Fomos nós que escolhemos a música. Portanto, o filme foi feito totalmente in-house, tem custos de produção baixíssimos, como a Caixa nunca teve para fazer um filme que tivesse ido à televisão. E resultou muitíssimo bem. E depois houve uma versão que foi adaptada para os pequenos negócios, em que apanhávamos algumas também dos restaurantes, alguns dos parceiros também do canal Eureka, precisavam de ajuda e era preciso dizer que para esses que a Caixa também tinha soluções, mas foi uma experiência muito engraçada porque fizemos o filme totalmente à distância, com as pessoas que estavam em teletrabalho, havia prazos a cumprir para aquilo fazer sentido no momento em que saiu e foi uma das coisas bem feitas que fizemos durante a pandemia. E no caso da Small Compal, foi precisamente a cantar que, do pomar ao copo, conseguiram provar que tentam dar o melhor pela fruta todos os dias. Vamos ver. Dá-me os milagres que há na natureza, a nossa gente que anda a trabalhar e que me dá um lugar à mesa. Eu tenho o céu azul à minha volta e o arco-íris a nascer do chão. Há mais um dia pelo campo à solta, mais uma fruta no meu coração. Do pomar ao copo, damos o melhor pela fruta. Compal é mesmo natural. E neste caso estamos a falar de uma campanha que literalmente dá voz a quem dá corpo à marca. Estamos a falar dos próprios colaboradores da Small Compal que contribuíram para, no fundo, dar a voz a este anúncio. Ora, Rodrigo, isto foi a forma simbólica que vocês encontraram para sublinhar a Portugalidade da vossa marca e também humanizar a marca no momento em que também é importante que o consumidor perceba que o apoio à economia portuguesa deve ser um desígnio de cada um de nós? Tocou aí na palavra certa, a palavra humanização é a palavra certa, porque de facto as marcas querem-se hoje em dia cada vez mais humanas. As pessoas estão à espera de proximidade, estão à espera de empatia, estão à espera de competência por parte das marcas que os servem, e isso significa sermos transparentes, cada vez mais transparentes para podermos dizer aquilo que é a nossa verdade. Portanto, nós, desde o início, e esta era uma campanha num contexto de um relançamento da marca, em que nós temos vindo a fazer muito este caminho, a procurar fazer este caminho de trazer mais o lado humano, o lado dos bastidores, o lado das pessoas que estão por trás, pessoas como todos nós, e que dão o melhor de si para dar o melhor pela fruta. E é esse lado depois de competência que, do pomar ao copo, nos faz chegar aqueles que são os nossos néctares de sempre e todos os novos sabores a que a Compal nos habituou. E, portanto, e depois que melhor momento para nós trazermos esta campanha do que um momento em que esta humanização estava presente em todas as partes da sociedade. E portanto, houve aqui, de facto, este casamento muito feliz em termos de conceito, de ideia e de concretização, com um contexto que, obviamente, não sendo
contexto positivo, mas eu acho que acabou por ajudar também àquilo que foram as reações desta campanha. Começaram desde logo com as reações internas e nós sentimos muito nas nossas equipas, nas pessoas, tanto nas que participaram como naquelas que assistiram e que tiveram algum contacto, que de facto isto é uma forma de dar uma alma diferente à marca e de trazer muito esta proximidade. E portanto foi uma campanha muito emotiva, logisticamente também muito desafiante, muito complicadas e muito desafiante de fazer. Fizemos com as nossas pessoas, nos seus sítios de trabalho, e portanto tudo isso obrigou a toda um conjunto de regras que tiveram de ser cumpridas neste contexto, mas ao mesmo tempo foi fantástico sentir a boa vontade e aquilo que foi a ajuda de todas as pessoas envolvidas, não só do marketing, mas de todos os setores da empresa, de tornar esta campanha realidade. E portanto aqui tivemos esta demonstração e os resultados também até agora têm sido fantásticos, tanto a nível de visualizações como também a nível de reação. Já temos aqui alguns primeiros estudos de reação mais qualitativa por parte das pessoas e claramente é uma linha de comunicação que nós queremos trabalhar para o futuro. Francisco, como é que podemos perspectivar o papel da Caixa Geral de Depósitos agora nesta reta final de apoio à economia, de regresso à normalidade e, nomeadamente, até no incentivo à poupança, depois de termos vivido este momento em que realmente todos nós percebemos de forma transversal que a poupança serve para estes momentos difíceis? Sabem que a Caixa faz parte da história, da cultura, da identidade de Portugal. Portanto, para além de sermos dos grandes, o único banco de capital 100% português. E não sei se vai haver muitos no futuro de capital português. Portanto, a Caixa é dos portugueses. E se Deus quiser, há de ser para se manter. E aproveitando este momento como uma marca 100% portuguesa, vocês repararam que até no símbolo nós temos atualmente as cores da nossa bandeira. O verde e o vermelho. E, portanto, o facto de nós sermos portugueses e estamos aqui pela economia portuguesa está-nos no ADN, está no nosso sangue. É por isso que a Caixa existe, não é? Nós temos como missão criar valor para a sociedade portuguesa, prestar serviços bancários de qualidade às famílias e às empresas, contribuindo para o desenvolvimento do país e do bem-estar das famílias. Isto está no nosso ADN. Nós, no futuro, queremos cumprir esta missão de servir o país, que é para isso que a Caixa existe. Não só, como eu disse, vamos querer continuar a ser o banco da poupança dos portugueses, como disse. Portanto, as poupanças em Portugal e na Caixa durante este período, durante este semestre, cresceram significativamente em todos os segmentos dos clientes. Para ter uma ideia, só no segmento particulares, no primeiro semestre, isto cresceu 2,7 mil milhões de euros, que é imenso tempo para a realidade portuguesa. A Caixa quer continuar a desenvolver esse papel, mas não só, porque as taxas de juros nunca tiveram tão baixas como estão e as poupanças nunca foram tão pouco remuneradas como estão a ser. Exatamente. Mas, em sentido contrário, também o dinheiro nunca esteve tão barato para as empresas como está. Os custos de financiamento de uma empresa nunca foram tão baixos como são. A prestação da casa de uma pessoa também nunca foi tão baixa como é e, portanto, aquilo que é a nossa missão é continuar a investir fortemente na promoção da poupança a médio prazo, mas também no financiamento equilibrado das famílias e dos jovens e continuar o apoio à economia e, nomeadamente, às pequenas, aos negócios e às médias empresas e este processo de digitalização para prestar o melhor serviço ao cliente. Para isso, e por isso é que eu lhe perguntava quando é que isto ia para o ar, a Caixa vai fazer também vai dar um salto na sua comunicação, porque nós andamos neste período do plano estratégico 17-20 em transformação que já aconteceu. Mudámos até, temos novas agências, temos um novo modelo de atendimento e chegou à altura de dizer aos clientes que pegando na Portugalidade, que a Caixa é para todos e é para cada um. Isto vai ser a nova assinatura que vamos lançar agora na Rentrée com uma nova campanha institucional. Nós vamos dizer que somos para todos, porque o para todos constrói esta ideia de nós, tem subjacente do todo nacional do país inteiro. E a dimensão e força da União. E para cada um, porque implica a personalização e garante a capacidade... Porque cada projeto é um projeto, não é? Cada família é uma família, cada empresa é uma empresa. Isso. E tal como o Rodrigo há bocado dizia, e também vejo isto em alguns dos meus concorrentes, nós tínhamos no último período, neste período que agora vai terminar, queríamos dar mais cor à nossa comunicação e agora vamos torná-la mais humana. Nós pegamos em portugueses verdadeiros e vamos trabalhar com as expressões deles. E é isso que pretendemos fazer daqui para a frente e, portanto, estejam atentos que vem aí uma nova linha gráfica e uma nova assinatura para
ao líder da Banca Nacional. Certamente vamos manter a atenção e todas as novidades poderão passar pela TSF e pelo Dinheiro Vivo, seguramente. Para terminar, então, passava agora a palavra ao Rodrigo. Rodrigo, no que depender da Small Compal, qual vai ser o vosso contributo para este regresso à normalidade, para o crescimento da economia portuguesa, para evitar ao máximo o impacto que a crise vai ter nas nossas vidas? A Small Compal, uma empresa que no seu conjunto, ou seja, no conjunto das duas grandes marcas que a compõem, tem mais de 65 anos de história e de presença junto dos consumidores portugueses, marcas que surgiram da vontade e do desígnio de grandes empreendedores nacionais e que hoje, eu diria que estão mais vivas do que nunca. E nós, na Small Compal, embora tenhamos, obviamente, todo um desígnio de satisfação de necessidades de bebidas refrescantes e de bebidas de fruta, para as quais temos um portfólio muito abrangente, obviamente temos um foco e um carinho, um desígnio especial para as nossas duas principais marcas, Small e Compal, e nesse contexto específico, a marca Compal assume-se aqui como a marca de referência naquilo que nós queremos trabalhar em termos de Portugalidade, em termos de trabalho com aquilo que é a agricultura nacional e a fruticultura nacional. Portanto, este nosso desígnio, cada vez mais ser um motor de apoio e de incentivo àquilo que é a fruticultura nacional. Nós temos o Centro de Frutologia Compal, que agrega uma série de stakeholders, desde produtores até conhecedores, até a academia, para criar aqui condições que potenciem este desenvolvimento e que nos torne melhores naquilo que é o desenvolvimento da fruticultura nacional, e também queremos trabalhar cada vez mais naquilo que é a promoção dos nossos sabores e da nossa fruta. Nós, fazendo aqui um paralelo interessante, há cerca de 7 anos atrás estávamos no meio de outra crise, ou estávamos a sair de outra crise, em 2012, 7, 8 anos atrás. E nessa altura nós lançámos um sabor novo, que deu origem a uma gama dentro da Compal muito focada nesta ideia de sabores portugueses. Esse sabor chama-se laranja do Algarve, e desde essa altura a laranja do Algarve ficou cada vez mais no mapa e hoje é o quarto ou o quinto sabor da marca Compal. E portanto nós cada vez mais vamos querer trabalhar nesta ideia de fruta nacional, de origens, porque a Compal é e há de ser sempre uma marca do coração dos portugueses, e nós queremos trazer esta ideia de inovação cada vez mais ligada àquilo que são os motores da economia e da fruticultura nacional. Portanto, o futuro avizinha-se muito interessante para esta marca e para a Small Compal. Quero-vos agradecer, Rodrigo e Francisco, pelo tempo que dispensaram. Foi certamente uma conversa muito pertinente, que nos ajudou a perceber como é que as vossas marcas reagiram a estes tempos difíceis, mas também como é que se estão a preparar agora para este regresso à normalidade e para apoiar também a economia no seu todo, a superar os desafios que ficaram deixados por esta pandemia do Covid-19. Ora, muito obrigado. E assim conseguimos conversar sobre a vida das marcas e da forma como elas vão continuar a estar presentes na nossa vida, ainda para mais numa altura onde se avizinham muitos desafios. Estas conversas estão disponíveis em vídeo em dinheirovivo.pt e em tsf.pt, mas também na versão podcast nas plataformas habituais. E todas as semanas pode ler uma síntese do que aqui é discutido na edição em papel do Dinheiro Vivo. Por isso, subscreva e não perca nenhuma conversa, pois a estamina da criatividade nacional passa sempre por aqui. Até lá, já sabe, mantenha-se ligado à boa informação e a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida.